Opa pessoal, beleza? Vou dar continuidade aqui na aula, explicar um pouco só. Eu acabei tendo que formatar meu Linux, tive problema aqui nele, ele não reiniciava. E daí eu tive que criar o projeto do zero, configurar um monte de coisa, então mudei algumas coisas no projeto aqui. Acho que aqui na parte do usuário mudou algumas coisas. A gente tem um mapper agora. Então, explicar o mapper aqui em si. Ele é uma classe abstrata que a gente tem dois métodos estáticos. Um busca um único usuário, né? Retorna um único usuário, e o outro ele retorna uma lista, né? Então aqui a gente está fazendo um mapper pegando cada usuário em si. O map em si do JavaScript, né, ele retorna ele faz um map em cima de um array. Então um array é uma lista, então ele está retornando essa lista pra gente. Aqui no esquema também acho que eu mudei algumas coisas. Coloquei o ID único indexado para ele ter uma busca mais rápida, apesar que é um documento, né? Não é uma tabela em si. O e-mail único também, eu acho que é isso em si. Aqui eu alterei algumas coisas. Vamos por parte, né? Aqui quando a gente cria um usuário, a gente está buscando um usuário se já existe um usuário com o mesmo e-mail, que a gente está lançando uma exceção utilizando esse conflict exception do Nest.js, que ele retorna um status code 409, né, que é o de conflito, né. Então aqui a gente está lançando essa exceção. Aqui a gente está criando um novo objeto, utilizando o spread operator. Aqui a gente está fazendo um hash, né, com a senha que a gente está passando na request, e a gente está utilizando o JSON-Sync. Esse cara tem que se atentar, ele por padrão é 10, mas tipo, cada vez que você for colocando 12 ou 14, 16, ele vai demorar mais para fazer o hash da senha. Aqui no computador local, em desenvolvimento local, isso não tem tanta diferença, né? Tipo, a minha máquina aqui, ela tem 32 GB, né? Tem 3 TB de HD, tem mais 700 GB aí de SSD, e tá rodando um Ryzen 5, né? Então assim, é uma máquina muito boa para desenvolvimento. Então o que eu rodar aqui vai funcionar. Quando você tá num servidor é diferente, né? Você tem um custo, né, por horas. Então você vai ter uma máquina micro lá rodando com pouca memória, pouca CPU e tudo mais, né? Então lá vai ser diferente, então tem que se atentar a isso também. Então aqui em seguida a gente está criando, né, a instância do objeto. Aqui a gente está salvando ela, e aqui a gente está retornando para aquele mapper. Então a gente só está retornando o dado que a gente quer. Então aqui a gente busca a lista dos usuários com esse retorno aqui que a gente tinha criado já. Então aqui a gente está excluindo, né, esse V que vem do Mongoose em si, que a gente passa o array em si, né, que são vários usuários. Aqui a gente está utilizando o find one by ID, está buscando o ID no nosso documento. Esse EQ aqui é para evitar SQL injection, né? Então o pessoal não inventou um outro nome, né, para NoSQL, porque o Mongoose ele é um banco não relacional, né? Então, mas basicamente é um SQL injection. Eu criei um artigo sobre isso, eu posso colocar aí na descrição do vídeo também para quem se interessar. Então aqui a gente está fazendo todos esses retornos utilizando o mapper, né? Aqui a gente busca e-mail, faz a mesma validação. Aqui na atualização também, né? Aqui a gente utiliza o EQ ali para não ter nenhum tipo de SQL injection no ID, né? E aqui a gente remove, né, o usuário. Ele está removendo aqui, passando um void, que é vazio, né? Então ele não retorna nada, ele só executa aquilo. Aqui no controle eu fiz algumas mudanças aqui,
né? A gente tá passando esse decorator code aqui, a gente passa, ele espera ali um status code que é um número, né? Tem esse status code que é um enum do próprio Nash pra gente utilizar. Aqui é o 201, 200, 200, 200 e aqui é o 204 que é o no content, que ele não retorna nada, né? Ele só executa aquela ação, né? Então é basicamente isso. Aqui em si vamos testar aqui, acho que eu, vamos ver aqui, detalhe, tem que subir o servidor, né? Aqui eu não lembro se na última aula eu tinha colocado, mas a gente tem o make, posso colocar na descrição do vídeo como instala o make, mas bem simples também, que a gente faz o make up para subir, então ele executa o docker aqui pra gente. Então aqui basicamente é um carinha que vai ajudar a gente assim nos comandos de ar. Ao invés de a gente escrever docker compose up, ali a gente, né, escreve o make up só, que ele já roda tudo pra gente. Então aqui vamos no Postman, vamos criar o usuário aqui. Aquele caiu not found. Deixa eu ver aqui. Acho que ele tá caindo um método que não era pra cair. Pera aí, vamos ver aqui se ele já existe. Se eu mudei alguma coisa aqui. Tem esse cara aqui. Esse aqui que tá me burlando, na verdade. Tem que mudar ali depois. Vamos ver aqui, 500. Realmente o ID é nulo. Deixa eu só fazer uma mudança aqui, que a gente vai precisar fazer. A gente vai criar um outro método ali depois. Vamos ver aqui. Beleza, aqui ele criou o usuário, né, com o ID, que é o ID, que a gente está utilizando o random, o ID do Node, que é a biblioteca, é uma lib do Node, que é o do Crypto, né. Então ele faz aqui, e a gente está basicamente mapeando o retorno. Aqui no find a gente vai estar retornando. Eu já tinha cadastrado um, então aqui ele está pegando aquele mapper lá, da classe abstrata, né. Então aqui vamos pegar esse primeiro cara aqui com esse ID aqui. Vamos passar ele aqui. Vamos passar ele aqui. Então ele vai estar retornando, né? Aqui. Vamos. Deixa eu ver aqui. Aqui está o Will, né? Vamos atualizar ele aqui. Passando. Passando esse ID e mudando o nome ali, né? Ele, ó, retornou. Esse do e-mail a gente vai mexer no código ali, mas aqui vamos deletar esse usuário. Ele deletou, né? Retornou 204, não retorna nada mesmo, sem conteúdo. E aqui, se a gente chamar, ele cai na exceção lá. Agora, para buscar o e-mail aqui, a gente vai ter que fazer um negócio diferente. Aqui a gente está executando uma query, né? Então aqui dá pra gente fazer o seguinte. Vamos fazer um find one. Find one by e-mail, que é basicamente o e-mail, que é uma string, que ele vai retornar uma promise daquele user response ali. E aqui a gente vai fazer a validação, né? Porque a gente vai estar utilizando esse find one by e-mail em dois lugares, né? Vamos mudar aqui find one e-mail, na verdade, senão ele vai dar conflito no nome aqui. A gente vai fazer aqui um const user found. Aqui a gente vai pegar esse carinha aqui do e-mail, buscar e-mail pra gente ali. Daí aqui a gente vai fazer uma condicional, né? Se o usuário não for encontrado, faz um throw aqui, new not found exception. A gente coloca aí user not found. E aqui a gente retorna o user model, o mapper, aliás, passando o model, né? Passando o user found aqui. Deixa eu ver porque ele tá dando esse erro aqui.
caso esse cara tá retornando isso aqui. Esse aqui é diferente, esse aqui ele retorna o usuário mesmo. Agora ele vai, beleza. E agora aqui, quando a gente busca o e-mail, não busca mais por esse, busca mais por esse método aqui. Busca esse find one e-mail. Isso. E agora vamos buscar todos aqui. Agora só tem um, né? Vamos criar. Deixa eu ver. Esse aqui. Esse já existe, né? Vamos colocar um K aqui. Criou um novo. Na hora de buscar, a gente passa só o K aqui. Vamos ver. Olha, retornou com só o K. Se a gente passar qualquer palavra aqui depois, ele não vai encontrar porque realmente não existe aqui no banco. Então o que a gente fez, todos esses 6 métodos aqui, né? Fizemos esse teste em si. Eu digo testar no Postman, né? Eu acabei nem mostrando, mas eu utilizo o MongoDB Compass para... às vezes você quer deletar um usuário aqui, alterar algum dado, então esse cara é bem bacana de usar. Eu vou desconectar aqui para vocês verem como que é. Eu estou rodando no MongoDB aqui local, né, no Docker. Então aqui a gente conecta nele aqui, tem um banco aqui em si, né? E aqui tem a collection do usuário. Então quando a gente cria outras collections, vai estar aqui, né? Abaixo do user ou em cima, depende muito, né, do nome em si. Então as collections ficam aqui. E quando a gente insere no banco, ele insere o Mongoose em si, né? Ele insere com esse V. Então quando a gente busca todos ou busca um usuário, ele retorna esse V. Então por isso que na hora que a gente está retornando, a gente fez aquele mapper. E o mapper, ele significa só a gente tornar o que a gente quer de fato, né? Tem alguns dados que não é interessante. Até alguns casos eu quero ver se eu trago para as aulas posteriores que a gente vai utilizar JWT e tudo mais, da gente esconder que é a senha em si, né? A gente retornar um asterisco, alguma coisa assim, sabe? Para deixar com mais segurança. Mas para essa aula é basicamente isso. Aqui a gente instalou aqui o Breakcrypt em si, nessa versão, né? A gente está utilizando o Node na versão 18.5, Alpine, uma versão menor. E no Docker Compose aqui eu só terei os nomes aqui na verdade, então tá bem tranquilo. E deixa eu ver, acho que é isso para essa aula. Para as próximas aulas quero trazer a parte de autenticação, né? Utilizando a gente autenticar, criar um usuário, autenticar nele, criar um token para a gente poder acessar outras rotas, né? Que é basicamente o nosso dia a dia de trabalho, né? De desenvolvedor e de pessoa mesmo, né? Putz, a gente vai acessar o Facebook, vai acessar a Netflix, né? Você precisa ser um usuário, você precisa, né, existir, ter um token, né, para você ter um período, né? O token, que ele é, né? Tem algumas bibliotecas que você utiliza no Node em si. A gente utiliza o JSON Web Token, que é o JWT. Então a gente vai assinar um token com algumas informações e a gente vai ler o token também com a informação do usuário. Então a gente consegue ler, né, escrever o token, assinar o token e ler o token também. Então a gente vai ver isso nas próximas aulas. É um tema bem interessante, que é o dia a dia, né? A gente como usuário e a gente como desenvolvedor também. Mas para essa aula é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado.